Você pode carregar matéria-prima para algo absurdo, sem saber como usar o que carrega. Irmão, você pode carregar algo extraordinário e ainda assim viver uma vida medíocre. Por quê? Porque se você não sabe usar o que carrega, você não vai a lugar nenhum. E eu vim aqui nessa noite só sacudir você, ativar você e trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E tem gente falando: pastor, será que o meu casamento pode voltar a viver? Irmão, Jesus voltou a viver. Lázaro voltou a viver. O teu casamento é mole. Marca uma segunda lua de mel, deixa as crianças com alguém, pede ajuda para pessoas de fora, faz uma terapia de casal, investe tempo naquilo que foi desconstruído e começa a reconstruir. Pastor, será que o meu negócio pode voltar a viver? É claro que pode. E se não voltar, Deus pode fazer coisas novas de novo e de novo e de novo. Só que eu preciso entender que toda a resposta para o meu próximo milagre Deus já depositou na minha Gênese. Vocês estão comigo, gente? Amém? Sabe outra coisa interessante quando a gente fala sobre potencial? É que a gente tem que entender que matéria-prima fala essencialmente sobre potencial, mas não fala necessariamente sobre algo que vai acontecer. Olha para mim, irmão. Potencial diz respeito a algo que pode acontecer, mas ainda não é algo que já aconteceu. Às vezes a gente está satisfeito com o potencial que temos em Deus, mas não estamos sendo intencionais para vivermos o potencial que Deus depositou em nós. Tem uma frase, não lembro se é de Arquilo, que eu acho que é. Ele diz o seguinte: nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível do nosso preparo. Então não tem a ver com quanto você tem de expectativa para 2021, tem a ver com quão intencional você tem sido para viver o extraordinário 2021. Oramos pouco e queremos muito sobrenatural. Lemos pouco e queremos muito conhecimento. Declaramos pouco e queremos muitas surpresas de Deus. Irmão, se você faz pouco, você vai viver pouco. Porque não tem a ver com o potencial que Deus imprimiu em você, mas tem a ver com como você lida com o potencial que Deus já deu para você. Você está comigo? Você quer um exemplo claro que toda criança conhece? É a história da borboleta. Toda lagarta é uma borboleta em potencial. Toda lagarta é uma borboleta em potencial, mas se ela não entrar no casulo, é só potencial. Você sabe qual é a essência da palavra crise? A etimologia da palavra crise vem de crisálida, casulo. Então, naturalmente a gente olha para uma crise e fala: uau, é uma estação em que tudo pode me parar. Agora, sobrenaturalmente, a gente pode olhar para um casulo e falar: uau, é uma estação em que Deus vai me esconder para depois me expor. Porque toda crise, toda crisálida, todo casulo, todo recuo, todo esconderijo, todo refúgio, toda caverna é um lugar para a gente ser reposicionado em Deus e depois voltar a romper. Você pega Elias, corre para uma caverna e Deus fala: olha, se alimenta, lava o rosto e sai, porque eu tenho coisas novas ainda para fazer. Você vê Davi, vai para uma caverna, se refugia junto aos valentes e fala: agora sai, porque você tem um reino para conquistar. Talvez assim seja você em 2020. Deus falou: volta para tua casa. Agora 2021 é ano de sair de dentro do casulo e começar a voar. Não é mais tempo de sobrevivência, é tempo de ser encorajado para começar a construir de novo. Todo milagre que a gente vê de heróis da fé fala a respeito disso. José, levado por uma crisálida, dentro da prisão, depois governando sobre a sua geração. Você vê a história de Davi, levado para os desertos, se escondendo do seu perseguidor. Depois, não houve, não haverá sobre Israel um reinado como o dele. Você vê a história de Jesus sendo levado para debaixo da terra, 3 dias habitando no Hades, para depois voltar a governar nos céus. O que eu quero compartilhar com você, irmão, é que crises carregam a matéria-prima para milagres. Você está comigo ainda? Diga amém. Não quero que nada distraia a gente, porque se tem algo que pode parar a minha geração é esse assunto. E se tem algo que me ativa é falar sobre isso. Irmão, guarda isso. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás, eu quero trazer isso à tua memória. A gente não pode esquecer que todo milagre nasceu de um problema. Todo milagre nasceu de um problema. A gente lê o milagre da mulher do fluxo de sangue, a gente fala: uau, que coisa incrível. Pois é, mas ela sangrou anos antes daquele encontro. A gente lê sobre o milagre
de Pedro andando sobre as águas. Pois é, mas tinha uma tempestade, um mar revolto tentando parar eles naquela noite. A gente lê sobre o milagre da multiplicação de pães. Pois é, mas tinham milhares de pessoas sentindo fome debaixo do céu antes do primeiro pãozinho ser multiplicado. A gente lê sobre o milagre de Pedro andando sobre as ruas e a sombra dele curando. Pois é, mas antes da manifestação do Espírito Santo, Pedro teve um período de reclusão, negando o próprio Cristo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Crises são um cenário propício para vivermos o próximo milagre. Porque qual é a matéria-prima do milagre? A crise. Faz sentido? Qual é a matéria-prima do milagre? É a crise. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou te explicar. Você pode estar sentado sobre a estação que vai te levar para o próximo nível, reclamando por que você ainda está aqui. Deus está falando aí, você não entendeu? Essa fogueira nessa areia vai fazer uma descoberta extraordinária. Então não reclama do tempo da crise, porque é nesse lugar que eu vou aumentar a tua patente. Para de reclamar do que eu chamo de matéria-prima. Irmão, às vezes a gente está chamando de problema o que Deus vê como matéria-prima para o teu próximo milagre. Eu posso dar inúmeros exemplos. Eu vou falar da minha vida. Por que eu vivi um milagre de cura? Porque o meu coração estava parando. Por que eu vivi um milagre na minha casa quando Cecília estava sendo gerada? Porque Kezinha teve bipolaridade gestacional. Por que eu vivi um milagre da imigração ganhando green card há um mês atrás? Porque se não fosse isso, daqui a alguns meses eu teria que sair da nação. Então o que a gente tem que entender é que toda estação em que uma crise se instala, existe uma matéria-prima reservada por Deus para você acessar e viver o próximo nível. Mas quando eu não tenho consciência da matéria-prima que Deus já depositou, eu vivo reclamando por que Deus ainda não fez. E Deus está dizendo para nós nessa manhã: eu já fiz, está dentro de você, acessa e coloca isso para fora. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai declarar por você, ninguém vai cuidar dos seus filhos por você, ninguém vai restaurar o seu casamento por você, ninguém vai ofertar por você, ser generoso por você, estudar a Bíblia por você, ninguém vai abrir a sua boca e liberar palavras de vida por você. Então abra a tua boca e profetiza. Então coloca-se de pé e continua caminhando. Então para de olhar para o passado e começa a olhar para o futuro. Jornada de fé tem a ver com pararmos de olhar para onde estávamos, começamos a olhar para onde a gente quer ir. E a gente está num ano de matérias-primas. Eu vejo a gente como a Bolívia sentada sobre reservas de lítio, porque 2020 foi um ano devastador. Mas para quem entendeu, 2020 foi o ano do maior romper da sua história. Eu não sei se você já reparou, mas a gente foi multiplicado por Deus em 30 vezes no ano da crise. Nosso staff tinha 2 pessoas, agora temos 10 e está aumentando. Os nossos cultos eram 2, agora são 5 e vai aumentar. O número de milagres eram dezenas, agora são milhares e só está começando. Então Deus tem uma característica, uma graça em Deus. Quem quer receber isso, diga amém. A graça que Deus tem em tempos de crise é uma multiplicação exponencial, mas tudo isso começa com a primeira matéria-prima. Você quer um exemplo claro? Qual que é a matéria-prima da força? É a fraqueza. 2 Coríntios 12:10 diz: a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. Agora pega essa chave, irmão, porque a minha força brota da sua fraqueza, e quanto mais fraco eu me apresento, mais forte eu me torno. Irmão, Deus está falando claramente: a minha força brota da sua fraqueza. Então quando eu não tenho entendimento de qual é a matéria-prima, eu olho para a minha fraqueza e eu falo: não vai acontecer porque eu sou fraco. Agora quando eu tenho esse entendimento, eu olho para a minha matéria-prima e eu falo: vai acontecer exatamente porque eu sou fraco. André, por que você crê que as nações vão se reunir para ouvir o que você carrega? É exatamente porque eu não tenho nada para falar. E quando existe um espaço vazio dentro de mim, o próprio Deus preenche. Você não veio aqui para ouvir o que eu tenho para falar, mas por graça aquilo que Deus vai falar através de mim. Então você não veio aqui para receber algo que alguém vai cantar para você, mas por graça uma canção nova que Deus está dando através de quem vai ministrar sobre você. Quando eu entendo que eu sou um canal, eu percebo que vazio não é um problema. Pelo contrário, estar vazio é o propósito. Quanto mais vazio de mim eu estou, mais cheio dele eu me torno. Então fraqueza se torna força.
Não saber o que fazer se torna a tua graça. Por quê? Porque quem não sabe o que fazer, consulta quem pode todas as coisas. Qual é o próximo passo? Quai, seu app de vídeos curtos.